E se eu te dissesse que o homem mais rico que já existiu não construiu sua fortuna com exércitos, impérios ou minas de ouro, mas com uma única e poderosa decisão? Uma escolha que, à primeira vista, parece um ato de pura humildade, mas que, na verdade, esconde o código mais potente para a manifestação de riqueza que a história já conheceu. Estamos falando de Salomão, e a imagem que temos dele, a de um rei piedoso que pediu sabedoria em vez de ouro, está fundamentalmente incompleta. Aquilo não foi humildade, foi a estratégia de um mestre. Ele não trocou riqueza por sabedoria. Ele pediu a causa, sabendo que a riqueza seria o efeito inevitável. Ele não pediu o fruto. Ele pediu a semente de toda a abundância. O que Salomão chamou de sabedoria não era apenas conhecimento acadêmico ou a capacidade de julgar disputas. Era algo muito mais profundo. Era a sintonia fina com as leis universais que governam a realidade. A capacidade de entender como a energia, o valor e a influência realmente funcionam. E o que aconteceu a seguir foi a prova viva de sua tese. O ouro, a fama e o poder o perseguiram com uma força que o mundo nunca tinha visto antes e raramente viu depois. Ele não correu atrás da riqueza, a riqueza correu atrás dele. Porque ele havia se alinhado com a fonte de onde toda a riqueza flui. Este não é um vídeo sobre religião. É um vídeo sobre física da realidade. Sobre como a sabedoria, no seu sentido mais profundo, é a tecnologia suprema para a criação de abundância material. Nós vamos decodificar o que realmente significa essa sabedoria e como seus princípios, como a lei do valor, a lei da integridade e a lei do fluxo, são tão reais e aplicáveis hoje quanto eram há 3.000 anos. Prepare-se porque vamos desvendar por que pedir sabedoria foi a maior jogada de mestre de todos os tempos e como você pode começar a aplicar o código de Salomão na sua própria vida não amanhã, mas a partir de hoje. Para entender a genialidade da estratégia de Salomão, primeiro precisamos desmontar a narrativa que nos contaram. A história geralmente é apresentada como uma fábula moral. Seja humilde, não seja ganancioso, e Deus o recompensará. Mas essa é uma leitura superficial que nos rouba a lição mais poderosa. A verdadeira lição não é sobre ser bom para ganhar um prêmio. É sobre ser inteligente o suficiente para entender como o universo funciona. Pense nisso como um grande jogo cósmico. Você pode pedir para ganhar o jogo, o que raramente funciona, ou pode pedir para entender as regras do jogo em um nível tão profundo que a vitória se torna a única consequência lógica. Salomão pediu o livro de regras. A sabedoria que ele pediu era, em essência, um coração que ouve. A capacidade de perceber as correntes invisíveis que movem o mundo. Ele pediu para entender a natureza humana, as leis da causa e efeito, a dinâmica do valor. Ele pediu para ver o software por trás do hardware da realidade. E ao receber essa compreensão, ele se tornou o programador, não mais um simples usuário. Enquanto outros reis estavam obcecados em acumular ouro, Salomão estava obcecado em acumular compreensão. Ele sabia que o ouro é apenas um símbolo, uma representação física de algo muito mais fundamental, o valor. E quem domina a criação de valor, domina a atração de todos os seus símbolos, incluindo o dinheiro. Isso nos leva diretamente à primeira e mais crucial lei do Código de Salomão, a lei do valor. O ouro sempre segue o valor, e nunca o contrário. A maioria das pessoas passa a vida inteira perseguindo dinheiro. Elas correm atrás de salários, de investimentos, de oportunidades de ganhar. Elas focam no efeito. Salomão inverteu a equação. Ele focou obsessivamente na causa, que é a criação de valor. Sua sabedoria não era abstrata, era terrivelmente prática. Ela se manifestava em decisões que resolviam problemas complexos, que traziam clareza onde havia confusão, que criavam ordem onde havia caos. A história mais famosa sobre ele, a do julgamento das duas mães que disputavam um bebê, é o exemplo perfeito. Analise o que realmente aconteceu ali. Ele não fez um truque de mágica. Ele criou um cenário que forçou a verdade a se revelar. Ao oferecer uma solução aparentemente brutal, dividir a criança ao meio, ele testou a única coisa que importava, o amor maternal. A verdadeira mãe preferiria abrir mão do filho a vê-lo morto.
Naquele momento, no seu tribunal, Salomão não estava apenas sendo um juiz. Ele estava fornecendo um valor imensurável: certeza, justiça, verdade. O valor que ele gerou naquele momento ecoou por todo o reino. As pessoas não vinham a ele porque ele era rico. Ele se tornou rico porque as pessoas vinham a ele em busca do valor que só ele podia oferecer. Sua corte se tornou um epicentro de soluções. E onde há soluções para problemas humanos, o dinheiro flui como um rio em direção ao mar. Pense nisso no mundo de hoje. As empresas mais valiosas não são as que mais tentam ganhar dinheiro. São as que mais se obcecadas em resolver um problema ou em criar uma experiência de valor inestimável. A Apple não vende telefones. Vende simplicidade, status, um ecossistema integrado que simplesmente funciona. O Google não vende anúncios. Vende acesso instantâneo a toda a informação do mundo. Elas geram um valor tão massivo que o dinheiro se torna um subproduto inevitável. A pergunta que o Código de Salomão nos força a fazer não é como posso ganhar mais dinheiro, mas sim como posso me tornar a pessoa mais valiosa que eu posso ser. Que problema único eu posso resolver? Que clareza eu posso trazer para o caos? Quando você muda o foco da perseguição do ouro para a emissão de valor, todo o jogo muda. Você para de ser um caçador e se torna um imã. A riqueza, em todas as suas formas, começa a ser atraída por você, porque você se tornou uma fonte. Salomão entendeu isso em um nível fundamental. Ele não pediu o ouro. Ele pediu para se tornar a fonte do valor que atrai o ouro. E essa é a primeira chave que destranca a sua realidade financeira. Mas gerar valor não é suficiente. Você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, mas se faltar o segundo pilar, sua estrutura de riqueza desmoronará como um castelo de areia. E esse pilar é ainda mais sutil e infinitamente mais poderoso. Esse segundo pilar, a segunda lei fundamental do Código de Salomão, é a lei da integridade. Se o valor é o motor que gera a riqueza, a integridade é o chassi e as estradas por onde essa riqueza pode trafegar. Sem ela, o motor mais potente não leva a lugar nenhum. A palavra integridade vem de inteiro. Significa ser uma única peça, sem rachaduras. Significa que seus pensamentos, suas palavras e suas ações estão em perfeito alinhamento. No mundo de Salomão e no nosso, isso se traduz em uma palavra: confiança. A confiança é a moeda mais valiosa do universo. Ela é invisível, mas determina o fluxo de todos os recursos visíveis. Vamos olhar para o maior projeto de Salomão, a construção do Templo de Jerusalém. Aquela não foi uma obra qualquer. Foi um dos projetos de engenharia e logística mais complexos da antiguidade. Exigiu a cooperação de nações, como os fenícios de Tiro, que forneceram a madeira de cedro mais valiosa do mundo. Exigiu a mobilização de dezenas de milhares de trabalhadores. Exigiu uma cadeia de suprimentos que se estendia por centenas de quilômetros. E o que mantinha toda essa engrenagem monumental funcionando? A palavra de um homem. A reputação de Salomão. Irã, o rei de Tiro, não enviou suas preciosas árvores e seus artesãos mais habilidosos porque Salomão tinha um bom contrato. Ele o fez porque a integridade de Salomão era conhecida. Havia uma confiança absoluta de que os acordos seriam honrados, que os pagamentos seriam feitos, que o projeto seria concluído com a excelência prometida. Cada tijolo do templo foi assentado sobre uma fundação de confiança. A integridade de Salomão era um ativo tangível, mais valioso do que todo o ouro guardado em seus cofres. Ela reduzia o atrito em todas as transações. Ela acelerava as negociações. Ela atraía os melhores talentos. Porque as pessoas de valor querem se associar com pessoas de integridade. É uma lei da ressonância. Pessoas íntegras operam em uma frequência de clareza e confiança, enquanto pessoas sem integridade operam em uma frequência de caos e incerteza. A riqueza, que busca estabilidade e crescimento, é naturalmente repelida pelo caos e atraída pela clareza. Pense em sua própria vida. Com quem você prefere fazer negócios? Com quem você confiaria seu dinheiro, seu tempo, seus projetos? Com a pessoa que sempre cumpre o que promete, mesmo quando ninguém está olhando,
ou com aquela que vive encontrando desculpas e atalhos? A resposta é óbvia. Agora, multiplique isso por uma escala de um reino inteiro. A integridade de Salomão criou um campo de confiança ao seu redor. Esse campo magnético atraiu oportunidades, parcerias e riquezas de todos os cantos do mundo conhecido. As pessoas viajavam semanas, meses, apenas para ouvir sua sabedoria e fazer negócios em seu reino, porque sabiam que era um ambiente seguro, justo e próspero. A rainha de Sabá não viajou com sua enorme caravana de ouro e especiarias apenas por curiosidade. Ela foi testar a integridade e o valor desse campo energético, e ao confirmar, ela investiu nele massivamente. No mundo digital de hoje, essa lei é ainda mais potente. Sua reputação online, as avaliações de seus clientes, o seu selo de confiança é tudo. Uma única quebra de integridade pode destruir em segundos o que levou anos para construir. Ser íntegro não é uma escolha moralista, é a mais alta forma de inteligência estratégica. É entender que a confiança é o lubrificante de toda a economia. Quando você age com integridade, você está dizendo ao universo: eu sou um canal confiável. Pode enviar mais fluxo através de mim, porque eu não vou corromper a energia. Eu vou honrá-la e ampliá-la. O universo que opera na base da eficiência sempre prefere os canais mais limpos e confiáveis. Portanto, enquanto o valor é o que você oferece ao mundo, a integridade é o que garante que o mundo confie em você para continuar oferecendo. E quando você combina um alto valor com uma integridade inabalável, você se torna uma força da natureza. Mas falta uma terceira lei, a que governa o movimento de toda essa energia. E é aqui que muitas pessoas boas e talentosas tropeçam, presas em um ciclo de escassez mesmo quando parecem estar fazendo tudo certo. Esta terceira lei é a lei do fluxo, e ela talvez seja a mais contraintuitiva de todas. Ela dita que a riqueza, assim como a energia ou a água, precisa se mover. Se ela fica estagnada, ela apodrece. Para receber mais, você precisa primeiro dar. Para que o rio da abundância continue a fluir em sua direção, você precisa garantir que ele também flua através de você e para além de você. A mentalidade de escassez nos ensina a acumular, a guardar, a reter. O Código de Salomão ensina exatamente o oposto: a circular, a investir, a distribuir. Salomão foi o homem mais rico do mundo, mas ele não era um avarento. Pelo contrário, sua generosidade era tão lendária quanto sua riqueza. A construção do templo em si foi um ato de dar, de investir recursos massivos em algo que servia a um propósito maior do que ele mesmo. Ele pagava seus parceiros e trabalhadores generosamente. Ele trocava presentes com outros monarcas, como a rainha de Sabá, em uma escala que beirava o inacreditável. A Bíblia diz que ele deu à rainha tudo o que ela desejou e pediu, além do que ele já lhe havia dado de sua generosidade real. O que estava acontecendo ali? Era um esbanjamento irresponsável? Não. Era a aplicação magistral da lei do fluxo. Salomão entendia um princípio fundamental da natureza: o vácuo. A natureza abomina o vácuo. Se você cria um espaço vazio, algo inevitavelmente correrá para preenchê-lo. Cada vez que Salomão dava, seja em forma de presentes, salários justos ou investimentos em seu reino, ele estava criando um vácuo. Ele estava enviando energia para o sistema, e pela lei da causa e efeito, essa energia tinha que retornar a ele, muitas vezes multiplicada. Sua generosidade não era um custo, era um investimento na criação de mais fluxo. Ao dar ouro, ele criava mais laços comerciais, mais confiança, mais gratidão, o que por sua vez abria novos canais para que mais ouro fluísse de volta para ele. Ele sabia que reter o ouro era a maneira mais rápida de interromper o seu fornecimento. É como represar um rio. Você pode ter um grande lago por um tempo, mas eventualmente a fonte seca e a água estagnada perde sua vitalidade. Salomão preferia ser um canal largo e profundo por onde o rio da abundância pudesse correr livremente. Como isso se aplica a nós? De todas as formas possíveis. Quando você se recusa a compartilhar seu conhecimento por medo de que outros o superem, você interrompe o fluxo de novas ideias para si mesmo.
Quando você se apega ao seu dinheiro com medo de que ele acabe, você sinaliza ao universo uma frequência de falta, e o universo responde de acordo. Mas quando você investe em si mesmo, em seu negócio, quando você paga bem sua equipe, quando você doa para uma causa em que acredita, quando você dá uma gorjeta generosa com um sentimento de alegria, você está ativando a lei do fluxo. Você está dizendo: eu confio que há mais de onde isso veio. Eu sou um canal, não um beco sem saída. Isso não significa ser imprudente. Salomão era um administrador sábio. Significa entender a diferença entre gastar e circular. Gastar é uma energia de perda. Circular é uma energia de investimento, mesmo que seja um presente. É a intenção por trás da ação que importa. A pessoa que segura cada centavo com força está operando com medo. A pessoa que circula seus recursos com sabedoria e confiança está operando a partir da abundância. O universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. Ao circular a energia da riqueza, você se torna a personificação da própria abundância. Nós vimos as 3 leis: a lei do valor, que é o motor, a lei da integridade, que é a estrada, e a lei do fluxo, que é o movimento. Juntas, elas formam uma trindade poderosa para a manifestação da riqueza. Mas o que as une? Qual é o combustível que liga e alimenta todo esse sistema? A resposta nos leva de volta ao pedido original de Salomão, a verdadeira natureza da sabedoria. E é aqui que o código se revela em sua totalidade, transformando-se de uma estratégia para a riqueza em uma filosofia para a vida. O que é, então, essa sabedoria em sua essência mais pura? O que Salomão realmente pediu e recebeu? Não foi uma lista de regras, não foi um livro de segredos, não foi uma inteligência sobre-humana no sentido computacional. A chave está na tradução original da frase. Ele pediu um coração que ouve, ou um coração compreensivo. Isso é poético, mas é também incrivelmente preciso. A sabedoria de Salomão não era a habilidade de falar, era a habilidade de ouvir. Ouvir as necessidades não ditas das pessoas, ouvir os padrões ocultos na natureza, ouvir os princípios sutis que governam o universo. Era a habilidade de perceber a realidade como ela é, não como ele gostaria que fosse. Em uma palavra, a sabedoria que ele pediu era alinhamento. Este é o clímax do Código de Salomão. O alinhamento é o que conecta o valor, a integridade e o fluxo em um sistema coerente e autorreforçado. Pense nisso. Para criar verdadeiro valor, você precisa estar alinhado com as necessidades reais do mundo. Você precisa ouvir o que as pessoas realmente querem e precisam, não o que você acha que elas precisam. Para agir com integridade, você precisa estar alinhado com seus próprios princípios mais profundos, com a sua verdade interior. Suas ações precisam ser um reflexo direto de quem você é. E para dominar o fluxo, você precisa estar alinhado com as leis universais da energia, entendendo que dar e receber são 2 faces da mesma moeda, um ciclo contínuo. Salomão se tornou um mestre do alinhamento. Sua mente, seu coração e suas ações estavam em sintonia com os ritmos do universo. Quando ele proferia um julgamento, não era apenas sua opinião. Era o resultado de uma escuta profunda da situação, permitindo que a solução justa emergisse através dele. Quando ele construía, ele não estava apenas empilhando pedras. Ele estava alinhando recursos, pessoas e propósito em uma harmonia que resultava em uma obra-prima. Quando ele negociava, ele não estava tentando levar vantagem. Ele estava buscando um alinhamento de interesses onde todas as partes se sentissem vitoriosas, criando relações duradouras. Esse estado de alinhamento é a fonte de todo o poder pessoal. É quando você para de lutar contra a correnteza da vida e aprende a usar sua força a seu favor. A maioria das pessoas vive em um estado de desalinhamento. Elas dizem uma coisa, mas fazem outra. Elas querem sucesso, mas seus hábitos diários são de autossabotagem. Elas querem paz, mas seus pensamentos são um turbilhão de ansiedade e julgamento. Esse atrito interno consome uma quantidade enorme de energia e torna a criação de qualquer coisa no mundo exterior incrivelmente difícil.
A busca pela sabedoria, portanto, é a busca pelo alinhamento. É um processo de dentro para fora. Começa com o autoconhecimento. Quais são meus verdadeiros valores? Qual é o meu propósito único? Continua com a autoobservação. Meus hábitos diários estão alinhados com esse propósito? E culmina na ação consciente. Escolher momento a momento os pensamentos, palavras e ações que estão em ressonância com a pessoa que você aspira a ser. A riqueza material que Salomão experimentou não foi o objetivo. Foi o feedback. Foi o placar do jogo. Foi o universo dizendo a ele: sim, você está em perfeito alinhamento. Sua capacidade de receber agora corresponde à sua capacidade de dar. O canal está limpo e aberto. A opulência de seu reino era simplesmente um reflexo externo da riqueza de sua compreensão interna. O ouro em seus cofres espelhava o valor em sua alma. E é por isso que sua escolha foi a de um mestre estrategista. Ele sabia que se estivesse perfeitamente alinhado, tudo o mais, o ouro, o respeito, o poder, a influência, seria adicionado a ele como uma consequência natural. Ele não pediu o reflexo no espelho. Ele se concentrou em se tornar a imagem que criaria um reflexo magnífico. E essa é a lição final e mais libertadora do Código de Salomão. Pare de perseguir o reflexo. Pare de correr atrás do ouro, do status, da aprovação. Em vez disso, volte-se para dentro. Invista todo o seu ser na busca pelo alinhamento. Busque o seu coração que ouve. Escute. Alinhe suas ações com o valor que você pode oferecer, com a integridade inabalável e com o fluxo generoso da energia. Torne-se a fonte e observe como o universo, com sua precisão infalível, reorganiza a si mesmo para espelhar a magnificência que você cultivou por dentro. Então vamos recapitular essa jornada. Desvendamos o que talvez seja a estratégia de riqueza mais incompreendida da história. A escolha de Salomão por sabedoria não foi um ato passivo de piedade, mas o movimento de um grande mestre de xadrez cósmico que entendeu as regras do jogo em um nível que poucos sequer sonharam. Ele não trocou riqueza por sabedoria. Ele escolheu a causa em vez do efeito, a semente em vez do fruto. Nós decodificamos essa sabedoria em 3 leis práticas e universais. A primeira, a lei do valor, nos ensina a parar de perseguir o ouro e, em vez disso, nos tornar a fonte de valor que o ouro inevitavelmente persegue. A pergunta muda de como posso ter mais para como posso ser e dar mais. A segunda, a lei da integridade, revela que a confiança é a moeda definitiva. Ser inteiro, alinhado em palavra e ação, cria um campo magnético que atrai as melhores pessoas e oportunidades, construindo uma fortuna sobre a rocha sólida da reputação, não sobre a areia da astúcia. E a terceira, a lei do fluxo, nos liberta da mentalidade de escassez, mostrando que a riqueza deve circular. Ao dar, investir e compartilhar, criamos o vácuo que a abundância universal se apressa em preencher, transformando-nos em canais e não em reservatórios estagnados. E, finalmente, descobrimos o elo que une tudo, o alinhamento. A verdadeira sabedoria é o coração que ouve, a capacidade de sintonizar a si mesmo com as leis do universo, com as necessidades do mundo e com a sua própria verdade interior. A riqueza material, no final das contas, é apenas o feedback, um termômetro que mede o quão alinhados nós estamos. O Código de Salomão não é uma relíquia antiga. É um manual de operações para a realidade, tão relevante hoje, em nossa era digital, quanto era na era do bronze. Ele nos oferece um caminho para a prosperidade que não se baseia em sorte, truques ou exploração, mas em princípios eternos de criação de valor e harmonia universal. Agora, eu quero saber de você, olhando para a sua vida neste exato momento. Qual dessas 3 leis, valor, integridade ou fluxo, você sente que mais precisa desenvolver para destravar o seu próximo nível de abundância? Deixar de ser um consumidor para se tornar um criador de valor? Fortalecer sua palavra para que ela se torne seu ativo mais poderoso? Ou aprender a soltar e confiar no fluxo, dando com mais liberdade para poder receber mais plenamente?
Compartilhe sua reflexão aqui nos comentários. Eu leio e aprendo com cada um de vocês. E se essa exploração profunda sobre os códigos ocultos do sucesso e da mente ressoou com você, se você quer continuar a decodificar os princípios que governam a nossa realidade para construir uma vida de mais propósito e abundância, a coisa mais inteligente a fazer é se inscrever no canal e ativar as notificações. É a sua forma de dizer sim para mais jornadas como esta, garantindo que você não perca nosso próximo mergulho profundo na sabedoria que transforma.